Mas quem seriam os 4 anjos que estão no livro de Apocalipse, capítulo 7? Muitas pessoas atribuem eles aos 4 cavaleiros do Apocalipse. Esses 4 seres viventes vão aparecer em vários livros dos profetas do Antigo Testamento. Eles são representados como seres que dominam o vento. Eles vão aparecer em Daniel, Ezequiel, Isaías e algumas vezes não como seres, mas representado por este poder. Lembrando que a linguagem profética e apocalíptica é um estilo literário carregado de simbologia. Então, pode ser que o que ele está querendo passar aqui não sejam personificações de algum ser, mas sim atributos da divindade de Deus, poderes que Deus exerce utilizando mecanismos ou até mesmo meios naturais aqui dessa terra. No livro de Zacarias, capítulo 6, verso 5, vai falar desses 4 ventos, esses ventos que estão nos 4 cantos da terra. E no livro de Daniel você vai observar 3 versos que falam disso também. Nós sabemos que os ventos, na linguagem apocalíptica, ele tem um significado. E esse significado já vem sido entendido assim desde a época do Antigo Testamento. Quando o Senhor fala em ventos a serem soprados sobre um determinado povo, ele está falando de juízo. Ele está falando de um julgamento, de uma punição sobre aquele povo. Então, esse juízo provavelmente vai recair no final dos tempos, segundo diz o livro de Apocalipse, apenas por aqueles que não estão selados pelo selo de Deus, ou seja, aqueles que são considerados ímpios e aqueles que não são considerados verdadeiramente convertidos. Obviamente não terão o selo de Deus. O número 4 é muito importante neste livro porque ele aparece várias vezes e nós não podemos confundir e pegar todos os seres que aparecem de 4 em 4 e juntar como se fossem seres iguais. E às vezes não é. Por exemplo, os 4 cavaleiros do Apocalipse, seriam eles os 4 espíritos que estão presos no rio Eufrates e que serão soltos quando Deus der a ordem? Porque se você errar nessa interpretação, você vai errar em todas daí para frente. Você quer ver uma coisa? Vamos separar e depois vamos juntar. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, se eles forem esses 4 espíritos que estão presos no rio Eufrates, significa que eles serão soltos por esses 4 ventos da terra. Só que os 4 ventos só liberarão esses espíritos quando Deus já tiver selado todos os seus escolhidos. Todos já estarão convertidos. Isso implica que o anticristo, a partir da sua revelação, não vai mais presenciar a conversão de nenhuma pessoa. E para aqueles que acreditam que o final da tribulação será marcado pelo arrebatamento, então as pessoas estarão em fase de conversão até o final. E os espíritos serão soltos apenas ao fim da grande tribulação. Perceba, se os 4 cavaleiros forem os mesmos 4 espíritos, dá uma interpretação. Se ambos forem diferentes, a história muda completamente. Você percebe que os 4 cavaleiros estão atrelados aos 4 primeiros selos. Agora veja a importância do número 4. Quando se fala de taças, as 7 taças do Apocalipse, 7 pragas, 7 selos, 7 trombetas, elas estão divididas entre si em 4 e 3. Então, as 4 primeiras têm um diferencial das 3 últimas. Se os 4 cavaleiros estão atrelados aos 4 anjos, então, após a soltura desses cavaleiros, não haverá mais conversão, porque todos os escolhidos de Deus já haverão sido selados. Agora, se um não tem a ver com o outro, os cavaleiros podem vir antes e a soltura desses 4 ventos ficar para o final. Você pode perceber que um detalhe é que esses ventos irão soprar sobre a terra, sobre o mar, e isso é uma outra simbologia. Nós já vimos que as bestas, elas saem da terra e do mar, e essas bestas, elas representam
dois poderes da terra, o poder político e o poder religioso. Então será que esses ventos, que significam juízos de Deus, punições de Deus, vão recair sobre o sistema político e o sistema religioso que está instaurado nesse planeta? Provavelmente esses 4 ventos sejam uma espécie de domínio que Deus tem sobre alguns poderes, para que esses 4 poderes realizem aquilo que Deus quer, levem o seu julgamento, a sua guerra, a sua punição aos homens. Se você comparar o livro de Ezequiel 10 e Apocalipse 4, você vai ver um ser ou seres que possuem 4 cabeças. Qual a diferença? No livro de Ezequiel vai ser apenas um ser com 4 cabeças apenas, enquanto no livro de Apocalipse vão ser 4 seres e cada um possuindo uma cabeça só. Seriam seres diferentes ou seriam o mesmo ser? E os profetas pegaram a visão e montaram ela simbolicamente diferente. Em Ezequiel, as cabeças são de um querubim, de um homem, de um leão e de uma águia. Mas em João, no livro de Apocalipse, ele vai dizer que as cabeças são de um leão, de um bezerro, de um homem e de uma águia. Então o bezerro seria a cabeça do querubim. Só por isso nós já podemos dizer que esse ser não é um querubim, porque se ele tem a cabeça de um querubim, é um acréscimo e não o anjo em si. Quando eu falo que podem ser apenas representações de um poder terreno natural comandado por Deus, eu estou falando do que a gente conhece como elementos: terra, fogo, água e ar. Você percebe que ao longo da história do Antigo Testamento, Deus utilizou esses elementos para fazer milagres ao seu povo, para promover destruição e juízo aos inimigos de seu povo. E esses elementos têm sido vistos também no Novo Testamento. Jesus apaziguando a tempestade, as visões que aparecem aí com o apóstolo João, Jesus comandando a água, andando sobre ela e muitas outras coisas. Há quem diga que são serafins que sustentam a base retangular que, segundo descrições do profeta, são o alicerce do trono de Deus. Acho pouco provável, mas menos provável ainda é uma interpretação muito forçada que não tem embasamento, que é a comparação dessas 4 cabeças com os 4 evangelhos do Novo Testamento. Então, possivelmente seriam símbolos míticos que revelariam atributos do poder de Deus ao controlar o homem aqui na terra. Porque os versos proféticos dizem que saem do trono de Deus em determinado tempo, próximo ao final das eras. Esses espíritos já estarão aqui na terra esperando um comando para liberarem esses ventos, que são guerras, são juízos, são catástrofes ou até pragas. Deus usa de várias formas para punir o homem, até mesmo psicologicamente, gerando o caos em uma sociedade. Ventos na Escritura também simbolizam presságios da vinda de uma nova era, mas talvez essa era não seja ruim, como muitos dizem, mas sim a chegada da era messiânica, o reino de Deus que finalmente virá à terra. É tanto que depois já é citado o número dos escolhidos, 144 mil. Obviamente não é um número exato, não vão ser exatamente esse número específico, até porque é muito pequeno. Esse número, cabalisticamente falando, é o que Jesus, João e muitos outros judeus utilizavam para designar a completude de um povo, seja ele judeu ou da igreja, em multiplicação. E aqui somos levados a crer que seja a multiplicação do povo de Israel e o povo da igreja. 12 vezes 12, 144. 1000 levando à multiplicação desses povos ao longo dos tempos. Então, hoje encerramos por aqui e nos vemos nos próximos vídeos.